louvores que nós estaremos entoando a Ti. Receba esses cânticos, ó Deus, como aroma suave diante do Teu altar. E mais, ó Pai, que o Senhor também possa falar aos nossos corações aqui nesta noite. Nós oramos agradecidos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, vamos louvar o nosso Deus nesse momento, com esse cântico que diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus do Senhor e dos povos. Cabe-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus do Senhor e dos povos. Cabe-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Perto quero estar, juro estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Vamos mais uma vez. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar.
ser, se comparada ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós louvaremos somente ao Senhor, ó Pai. O Senhor é digno de toda a glória e de toda a honra. E é assim que nós estamos louvando ao Senhor, em nome do Senhor amado Jesus, nesta noite, ó Pai. Receba a nossa adoração. Transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Só o Senhor é capaz de dar a todos nós salvação, ó Deus. E nós te louvamos por isso, ó Pai.
Ó Pai, muito obrigado, Deus, por esse privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar aqui na Tua casa para Te adorar e Te louvar nesta noite. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas o meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Eu sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei que não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas o meu coração, leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Eu sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz, que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz, que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, Seu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, que
seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Que Deus abençoe a todos nós. Os irmãos podem se assentar. Gostaria de convidar as crianças a virem aqui à frente. Nós vamos estar nesse momento orando pela vida das nossas crianças. Som do pastor, vê se do pastor está funcionando. Ok, ótimo. Obrigado, nossa equipe de louvor. Hoje meio que improvisado, como vocês sabem. O pastor Alexandre não está aqui conosco. Ele está no aeroporto, acabou de me ligar, já está a caminho dos Estados Unidos. Nós vamos estar orando também pela vida dele, para que Deus possa trazê-lo com segurança até o seu lar e a nossa família aqui, que é a família do Senhor. Vamos orar agora nesse momento pela vida das crianças, para que nós possamos, para que elas possam ter o seu culto infantil nesse momento. Ó Pai, nós te louvamos e te bendizemos e reconhecemos que o Senhor é um Deus todo-poderoso, um Deus presente, um Deus fiel. E nesse momento, ó Deus, nós queremos colocar a vida das nossas crianças diante do teu altar, ó Pai, sabendo que o Senhor, ó Deus, vai falar com elas através da nossa irmã Patrícia, ó Pai. Que ela seja a boca do Senhor nesta noite, ó Deus, para a vida das nossas crianças. E que elas possam, ó Deus, mesmo pequenas, possam estar praticando a tua palavra. É assim que nós oramos, agradecidos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe as nossas crianças. Oi? Ok, beleza. Combinado. Ok, irmãos, nós temos aqui alguns avisos que nós gostaríamos de passar para a igreja. Está tudo improvisado. Eu estou usando aqui um clique, porque as pessoas que trabalham conosco no PowerPoint não puderam vir conosco nesta noite. O Jairo trouxe o violão, ele ensaiou com o violão tudo direitinho, as músicas, e de repente o violão quebrou. Mas não foi por isso que nós não louvamos o Senhor, né? Ele meio que improvisado ali no piano, nos ajudou e nós queremos... Vamos dar uma salva de palmas aqui para a nossa equipe de louvor, que mesmo de forma improvisada, nós tivemos o privilégio de poder estar louvando o nosso Deus. Mas... O inimigo tentou, mas não conseguiu. O inimigo tentou, mas não conseguiu. Glória a Deus. Lembrando que todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical e nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, tem sido bênção. Hoje nós não estudamos sobre Mateus, porque eu tive que substituir o pastor Alexandre, obviamente, e nós falamos sobre brigas e discussões, né? Brigas e discussões, e foi um momento muito interessante para aqueles que estiveram conosco, e foi muito bom estudar a palavra do Senhor com os irmãos. Também, todas as quartas-feiras, a partir das 6h45 da tarde, nós temos o nosso Café com Fé, nosso momento de oração, onde nós intercedemos uns pelos outros. E tem sido realmente muito bom para todos nós. Deus tem se manifestado de forma poderosa em nossas vidas. E você que ainda não participa do nosso Café com Fé, participe. Não deixe de participar todas as quartas-feiras, a partir das 6h45 da tarde. Também, logo após o nosso Café com Fé, nós temos o ensaio do nosso coral. O nosso coral Gracious. Eu tenho até dificuldade para pronunciar isso aí, Jarão. Como é que pronuncia isso? Gracious. Tá ótimo, né? Gracious. Eu tenho dificuldade, mas um dia eu chego lá.
né? Mas tem sido também um momento muito edificante para a vida dos nossos irmãos que têm ensaiado ali todas as quartas-feiras. A nossa irmã Valéria tem conduzido os nossos irmãos. E você que não ainda faz parte do nosso coral e gostaria de estar aqui louvando o nosso Senhor, esteja participando, esteja procurando a nossa irmã Valéria, a nossa irmã Patrícia, o pastor, para que vocês possam se inscrever e participar desta atividade. Como eu não canto absolutamente nada, eu fico meio de fora, né? Então, mas os irmãos, a Lili, a Valéria, a Elma, a nossa irmã, enfim, todas as pessoas, Jairão, têm participado e tem sido realmente um canal de bênção na vida deles. Lembrando também que todas as sextas-feiras, a partir das 7h30 da noite, nós temos o nosso PG de adultos. Essa sexta-feira foi na casa da Valéria e do Hamilton. Foi muito bom estar lá com os nossos irmãos. Nós podemos estudar a palavra do Senhor e tem sido também um momento de muita alegria nas nossas vidas e nos nossos corações. Também, nesse mesmo horário, a partir das 7h30 da noite, nós temos o nosso Teen Talk, e conduzido pelo nosso pastor. Obviamente, nós não tivemos o Teen Talk esta sexta-feira, e eu não pude estar em 2 locais simultaneamente, né? Então, mas não se preocupem, próxima sexta-feira, o pastor já vai estar aí de volta, e nós vamos dar continuidade no nosso Teen Talk. Lembrando também da nossa atividade esportiva, todos os sábados nós estamos aqui reunidos às 4 da tarde para jogar futebol, e cada a cada bimestre, né? Agora nós fizemos um churrasco há 2 semanas atrás, então em julho nós estaremos realizando um outro churrasco como uma atividade esportiva, tanto para mulheres quanto para homens, assim como nós fizemos da última vez. E tem sido muito bom estar ali fazendo atividade física, e logo em seguida nós temos o momento nosso de comunhão, comendo um belo churrasco. Então você que ainda não tem participado dessas atividades, esteja conosco participando para que vocês possam usufruir dessas atividades que nós temos no nosso ministério. Lembrando também sobre os nossos dízimos e as nossas ofertas, né? Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, nós temos uma caixinha específica ali do nosso ministério. Lembrando que todos nós aqui somos voluntários, né? Inclusive o nosso pastor Alexandre, todos nós somos voluntários, e tudo que nós arrecadamos com dízimos e ofertas são revestidos para o nosso ministério, para as nossas atividades, para os nossos eventos. Então você que gostaria de contribuir conosco com os seus dízimos e com as suas ofertas, não deixe de preencher aqui as informações, e o mais importante é colocar aqui Brasil ou Brasília Ministry, para que esses valores sejam direcionados para o nosso ministério, especificamente falando. Vamos orar e agradecer a Deus pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas nesse instante. Ó Pai, mais uma vez, nós nos colocamos diante da Tua presença, ó Deus, te agradecendo por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar aqui na Tua casa, ó Pai. Nesse momento, ó Deus, nós queremos entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E nós queremos fazer isso com alegria no nosso coração, ó Pai, porque o Senhor ama quem dá com alegria, ó Pai. E o lema do nosso ministério aqui é servir com alegria. E nós queremos servir ao Senhor com alegria desta forma, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Aceita a nossa adoração nesse momento, é assim que nós oramos. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Irmãos, tem sido uma semana de muitas lutas para muitos de nós. Pelo menos para mim, especificamente falando, tem sido muito difícil essa semana. Tanto num contexto familiar, né, como nas minhas atividades no meu trabalho. Então tem sido uma semana muito difícil. E eu gostaria de estar fazendo, nesse momento, nosso momento de oração intercessória. Eu não sei como foi a semana de vocês. O próprio pastor Alexandre, passando por uma luta muito grande, né, lá com seu pai. Graças a Deus, continua vivo, continua sendo hospitalizado, às vezes volta para casa. Então Deus tem cuidado e continua cuidando. Ele teve ali um momento muito bom com seu pai, com a sua família, e agora ele está regressando ao seu lar, mas nós ainda continuamos a orar pelo seu pai, José Marins, pela sua família e por ele, em relação a esse propósito. Na minha vida, especificamente falando, de ontem para hoje foi uma correria, porque a minha cachorrinha adora, uma cachorrinha que nós temos já há quase 8 anos, né?
ela está com uma infecção, e essa infecção pode levá-la a óbito, e nós estamos correndo para cima e para baixo. Nesse exato momento, a Valéria, por isso que ela não está fazendo a tradução aqui hoje, juntamente com a minha esposa e com a minha filha, elas estão num hospital lá em Hollywood. Elas foram hoje de Boca para West Palm Beach, de West Palm Beach foram para Júpiter, de Júpiter agora estão em Hollywood. Voltaram para Boca e agora estão em Hollywood. Então, a nossa última esperança é que nesse hospital consiga-se fazer essa cirurgia, porque essa cirurgia não for feita hoje, a nossa cachorrinha, infelizmente, ela vai vir a óbito, assim dizem os médicos. E isso, para nós, é muito comovente, porque faz parte da nossa família. Faz parte da nossa família, está ali conosco, brincando com a gente, né? Eu já chorei muito hoje, minha filha chorou, minha esposa chorou, e tem sido realmente muito triste para nós vermos a nossa cachorrinha com apenas 7 anos e meio de idade com esse problema. Mas Deus sabe de todas as coisas e nós ainda continuamos a orar e colocando toda essa situação diante do altar de Deus. Então, se você está aqui nessa noite, seja qual for o propósito em relação aos seus problemas, às suas dificuldades, coloque-se de pé nesse momento, junte-se a mim, nós vamos estar orando, intercedendo pela vida de cada um de nós, para que Deus possa realmente transformar e mudar a nossa vida, principalmente no aspecto onde nós estamos passando por lutas e por adversidades. Todos nós, a própria palavra de Deus diz que nesse mundo nós vamos passar sim por aflições, mas através de Jesus Cristo nós podemos sim vencer o mundo e vencer as tribulações e ter paz e alegria nos nossos corações. Eu não sei qual o propósito que você se colocou de pé nesta noite, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso íntimo, e Ele pode mudar e transformar a nossa história. Ó Pai, nesse momento nós reconhecemos que só o Senhor é um Deus vivo, é um Deus presente, é um Deus fiel, é um Deus que pode fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos, sonhamos, ou até buscamos em nossa vida, Pai. Nesse momento, ó Deus, nós queremos colocar diante do Teu altar, ó Deus, a vida do pastor Alexandre, a vida do seu pai, pastor José Marins, a vida da sua mãe, dos seus irmãos lá no Brasil, que estão sofrendo, ó Deus, diante dessa tribulação, dessa enfermidade do pastor José Marins, ó Pai. Ó Deus, já é motivo de grande alegria, ó, o pastor poder estar ali com a sua família, ó Deus, poder rever o seu pai, ó Deus, poder estar abraçando o seu pai, ó Deus, poder estar orando junto com o seu pai ao vivo, ó Deus, e nós te louvamos por isso, ó Pai. Nós não sabemos qual o teu propósito em tudo isso, na vida dele, na vida do seu pai, ó Pai, mas nós reconhecemos, ó Deus, que o Senhor conhece todas as coisas e o Senhor pode mudar essa história se for assim da tua vontade, ó Deus. Da mesma forma, ó Deus, muitos irmãos se colocaram aqui de pé nesta noite, ó Deus, buscando algo do Senhor para as suas vidas, ó Pai. Eu não sei qual o propósito, se é um trabalho, ó Deus, se é uma questão de saúde, se é uma questão familiar, se é uma questão de documentação, se é uma questão, ó Deus, que envolve relacionamento entre pais e filhos, relacionamento conjugal, ó Pai, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece cada coração aqui nesse instante, ó Deus. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, sê com a nossa família, a família do Senhor, a tua igreja aqui nesta hora, Pai. Esses que se colocaram de pé, ó Deus, com fé no Senhor, que o Senhor pode mudar essa história, ó Deus, que o Senhor pode transformar essas vidas, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nós repreendemos toda ação do inimigo sobre a vida das nossas famílias, ó Pai. E nesse momento, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, entra no coração de cada um aqui nesta noite, ó Deus, com o seu propósito específico, e venha mudar essa história, ó Pai. Venha transformar, venha direcionar médicos, se for assim da tua vontade, venha direcionar medicamentos, ó Deus. Venha direcionar os recursos financeiros apropriados, ó Pai. Enfim, ó Deus, tudo que for necessário, ó Deus, para que o teu povo possa se libertar, ó Deus, dessa tribulação nesse momento, nós te pedimos em nome de Jesus, ó Pai, socorra nesse momento, ó Deus, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente diante das tribulações, ó Pai. Ó Deus, a tua vara e o teu cajado sempre nos consolam, ó Deus.
E nós reconhecemos que através do Senhor e com o Senhor, ó Deus, nós seremos sempre vencedores, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós colocamos todas as nossas causas diante do Teu altar aqui nesta noite. E reconhecemos que o Senhor pode realmente mudar a nossa história. Nós oramos agradecidos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, que eu não sei como que o pastor Alexandre consegue cantar, depois pregar, é bem difícil. Mas agora vai. Nesta noite, eu gostaria de falar com vocês sobre Lucas capítulo 14, agora que nós estamos nos preparando para o momento da nossa mensagem. Lucas capítulo 14, e o título que eu dei para essa mensagem é Seguir Jesus. Quem é que segue Jesus? Todos nós seguimos Jesus, é ou não é? Mas depois que nós estudarmos esse texto, aí nós vamos ver realmente quem está seguindo a Jesus, né? E em Lucas capítulo 14, a partir do verso de número 25, diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carregar a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Qual de vocês, que se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Ou qual o rei que, pretendendo sair à guerra contra um outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Então, o que é ser realmente um discípulo de Jesus, né? Eu fiquei pensando e estudando esse texto para tentar entender o que Jesus quer dizer com tudo isso. E a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a olhar para esse texto é que logo de cara diz que uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Uma grande multidão. E eu pensei, quantas pessoas será que estavam acompanhando Jesus? Chuta aí um número. Quantas pessoas você acha que estavam acompanhando Jesus? Porque o texto diz que uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Quantas pessoas vocês acham? Quanto? 500? 10.000? 2.000? 500? 10.000? 2.000? O que será que é essa grande multidão? Qual hoje, nos aplicativos de mídia social que a gente utiliza para seguir alguém? Qual que é o nome desse aplicativo? Facebook, Instagram. Existe um chamado Twitter. E eu estava pesquisando do Twitter, porque o Twitter é realmente aqueles que seguem, né? Os seus seguidores estão todos ali no Twitter. E eu fiz uma pesquisa no Twitter para ver o top 19, top 20, né? Daqueles que são seguidos no Twitter. E o primeiro nome que aparece na lista, número 1, é Katy Perry. Eu não sabia nem quem que era. Sem brincadeira, eu tive que, além de fazer essa pesquisa, eu ainda depois tive que pesquisar no Google quem era Katy Perry. É uma cantora, gente, para quem não sabe. Não sei se só eu que não sabia, mas é uma cantora. Olha quantos seguidores ela tem. 107 milhões de seguidores. Ela é número 1 no Twitter. Em segundo lugar, vem Barack Obama, com 105 milhões de seguidores. Em terceiro lugar, Justin Bieber, com 105 milhões de seguidores. Depois Rihanna, com 90 milhões. Taylor Swift, com 83 milhões. Lady Gaga, com 78 milhões. Aí a gente tem Cristiano Ronaldo, ó, em sétimo lugar,
com 77 milhões. Ellen DeGeneres, com 77 milhões, e aí vai. Ariana Grande, Justin Timberlake. Nós estamos falando de 70 milhões de seguidores. Isso via mídia social. E no começo, quando eu perguntei para vocês, quantas pessoas estavam seguindo Jesus ali naquele momento? Falaram quantos? 500? 10 mil? 2 mil? Aqui nós estamos falando na casa de milhões. Milhões de pessoas seguindo, né, essas pessoas aí. Dentre os brasileiros, deixa eu ver se eu tenho mais um. Não mostra aqui dentre os brasileiros, mas nós temos um brasileiro no top 25, número 24, Neymar Júnior, com quase 40 milhões de seguidores. 40 milhões de pessoas seguem o Neymar Júnior no Twitter. E eu fiquei pensando em relação a tudo isso, né? E fiquei imaginando, quão difícil é hoje aceitar Jesus? Qual a dificuldade para aceitar Jesus? O que nós precisamos fazer para aceitar Jesus no nosso coração? Só se entregar a Ele, né? Porque Ele já fez tudo por nós na cruz. É ou não é? Jesus, Ele já fez tudo por nós na cruz. Então, a própria palavra de Deus, lá em Efésios, capítulo 2, versos de 8 e 9, diz assim: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, para que nós possamos aceitar Jesus no coração, basta simplesmente crer. Crer que Ele pagou os nossos pecados. Então, hoje, é muito simples você aceitar Jesus. Mas aí, qual a dificuldade de seguir Jesus e ser o seu discípulo? Aí que vem a grande questão. Qual a dificuldade de seguir Jesus? Uma vez que você aceita Jesus no seu coração, você é salvo. Isso está confirmado em Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Mas seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, é algo totalmente diferente. É aquilo que nós vimos ali no começo, né? Para seguir Jesus, requer uma renúncia, um despreendimento da nossa parte. Porque o texto diz assim: se alguém vem a mim e ama o seu pai e a sua mãe, e a sua mulher e seus filhos, e seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Para ser discípulo de Jesus, nós temos que renunciar à nossa família. Imagina isso. Renunciar à minha esposa, à minha filha. Jesus poderia ter sido um pouco mais fácil nesse texto e falar assim, ó: se você renunciar à sua sogra, o seu sogro, a sua cunhada, o seu cunhado, seria muito mais fácil, né, para a gente seguir. Mas não. Por que ele está dizendo isso? Porque ele requer esse desprendimento de nós. Ele requer essa renúncia. Ele nos quer de corpo e alma seguindo a Ele. É um processo totalmente diferente, aceitar Jesus e depois você entrar no caminho dele e seguir a Jesus. Requer esse desprendimento. Uma vez salvo, sempre salvo. Isso nós cremos, essa é a doutrina batista que nós cremos. Mas seguir a Jesus é algo além da salvação, além do aceitar Jesus no nosso coração. E requer algumas coisas de nós, né? E eu estava pensando nessa questão outro dia e conversando com uma amiga que ela é católica. E essa amiga minha católica não é daquelas católicas que vai para a igreja só em velório ou só em casamento. Ela é uma católica, assim, praticante. Tanto é que, muitas vezes, ela tenta me evangelizar, levando ela, querendo me levar para a igreja dela, e eu faço o contrário, eu tento evangelizar ela, trazendo ela para a nossa igreja. Né? Então, às vezes, é uma guerra ali entre eu e ela. Mas ela vai nas orações dela lá nas quartas-feiras, né? Ela vai em todos os cultos dela nos domingos, nas missas, né? Nos domingos. Ela participa da parte de mídia, ela mexe lá no PowerPoint e tudo mais. Ela dá dízimo, porque na igreja católica também tem dízimo e oferta. Ela dá todo mês o seu dízimo e a sua oferta, ela contribui para a igreja. E aí, uma curiosidade que eu tive, porque como vocês sabem, padre não se casa. Os padres não casam.
E eu perguntei para ela assim, de curiosidade, por que o padre não casa? Por que o padre não constrói uma família? Fiquei curioso com isso. Aí ela falou assim, ó, Vanderlei, o negócio é o seguinte, a Igreja Católica acredita que se o padre se casar, ele vai dar mais tempo à sua família ao invés das suas ovelhas. E ela me deu um exemplo, olha, vamos supor que o filho do padre esteja doente e um irmão está precisando de ajuda. Quem que o padre vai priorizar? O filho dele ou a ovelha dele? Eu parei para pensar, falei, agora ela me pegou, hein? Agora ela me pegou direitinho, hein? Mas aí depois eu comecei a falar, não, mas em relação à família, né? Porque a primeira instituição que Deus criou entre Adão e Eva, e comecei a conversar com ela sobre isso. Mas enfim, aquilo me chamou a atenção. E faz sentido se vocês pararem para pensar. Faz meio que sentido, né? Se a pessoa está ali cuidando, né, do seu filho, da sua filha, ele vai priorizar o seu filho e sua filha do que as ovelhas. Mas nós sabemos que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, se o pastor estiver numa situação como essa, eu tenho certeza, se ele for de um lado ou do outro, tudo vai concorrer para o bem, porque Deus está no controle daquela situação. Então essa foi a minha resposta para ela. Mas é interessante, né? Alguns aspectos em relação à família. Mas o texto ainda vai mais longe, né? Diz assim, renunciar, né, e até a sua própria vida mais do que a mim. Em outras palavras, nós devemos renunciar os nossos interesses pessoais. E é muito difícil renunciar os nossos interesses pessoais. É sempre eu e eu. Vamos supor que chega aqui o Ribamar, está ali sentadinho, bonitinho, fala, olha, eu tenho uma grande notícia para vocês. Eu estou pronto para me mudar novamente. Dessa vez, eu acredito que um caminhão de 20 pés, com apenas 4 ou 5 viagens, a gente consiga fazer toda a mudança dessa vez. Não vai precisar 10 viagens que nem da outra vez. E aí vai começar a aparecer irmão. Eu estou com problema aqui nas costas. Ai, eu estou com bolha no pé, minha unha está encravada. Os irmãos, não sou eu que estou mudando, então deixa ele se virar lá. Se vira nos 30 aí, meu caro. Que eu não vou carregar a sua mudança, não. Eu me lembro também de uma outra situação na nossa igreja, que tinha um irmão lá no Brasil, que ele queria, de qualquer forma, comprar um carro. Ele estava com muita dificuldade para comprar esse carro. E na nossa reunião de oração, ele pediu para que nós estivéssemos orando ali, para que Deus pudesse abrir uma porta e ele pudesse adquirir esse veículo. E nós oramos, intercedemos por 2, 3. Na 4ª semana, Deus deu esse carro de presente para esse irmão. Glória a Deus, ele foi lá, agradeceu a todo mundo, tal, colocou aquele bumper sticker, né, lá na plaquinha, eu sou de Jesus, tal, né? Aí, toda vez que ele vinha para a igreja, porque vocês sabem lá no Brasil, não são todas as pessoas que têm carro, principalmente a igreja que eu frequentava, não tinha nem projetor como esse, era aquele retroprojetor que colocava, não sei se se lembram, tem até hoje lá, eu que da última viagem que eu estive lá, dei para eles de presente um projetor de multimídia. Mas eles não estão querendo nem instalar com medo de alguém roubar. E eles usam aquele retroprojetor, né? É uma igreja bem simples. E aí aquele irmão todo contente com o seu carro e tudo mais, né? Começou lá a ir para a igreja de carro. E eu sempre via, porque tem vários irmãos que moram próximo da casa dele, e às vezes está chovendo, como hoje, estou vendo daqui, está chovendo, né? E aquele irmão passava e não dava carona para ninguém. E uma vez eu perguntei para ele, eu falei, irmão, você está com um carro aí, por que você não ajuda a dar uma carona? Ih, pastor, é porque quando está chovendo assim, pode molhar, pode sujar meu carro. Pastor não, né, Vanderlei? E Vanderlei, quando... Eu não sou pastor, gente. Não sou pastor. Mas enfim, não, pode molhar meu carro, tudo mais. Eu falei, mas meu Deus... Nós oramos aqui para você ter um carro, agora Deus te deu um carro,
e você não ajuda o seu próximo? É muito complicado, é sempre eu e mais eu. Aí sabe o que aconteceu? Nós não oramos por isso. Vou falar logo. Nós não oramos por isso. Mas depois de um mês, roubaram o carro dele. Nunca mais achou. Tudo bem que ele tinha seguro e tudo mais, mas ele não conseguiu comprar um novo veículo. Porque era um carro usado e tudo mais, ele não conseguiu comprar um novo carro. Deus deu e tirou. Todo mundo ficou assim com essa visão, mas ninguém quis comentar nada, né? Todo mundo já falou, olha, tá vendo? Colocou lá no para-choque, eu sou de Jesus, mas infelizmente não dava uma carona para o irmão. Sempre eu e mais eu. Olha só que interessante no texto. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Tudo o que possui, em outras palavras, renunciar os nossos bens materiais. Isso é difícil, hein? Renunciar à nossa casa, aquela moto azul linda lá que você dirige. É difícil, hein? Aquela moto vinho lá que né, tem som e tudo, né, Riba? É mais fácil renunciar à mulher do que à moto. Mas brincadeiras à parte, irmãos, é difícil renunciar aos bens materiais em prol de outros irmãos, em prol de ajuda ao próximo. É muito difícil renunciar aos bens materiais, né? E interessante, quando a gente olha lá em Atos, no capítulo 2, nós estudamos aqui Atos, capítulo 2, durante a igreja, da construção da igreja primitiva, olha só como viviam lá os irmãos. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuindo cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam do pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E olha só, continuando no capítulo 4 de Atos, versos 32 e 35, diz assim: da multidão dos que creram, uma era mente e coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Tudo ali era compartilhado entre os irmãos. Como é bom voltar ao primeiro amor. Eu tenho vivenciado isso aqui nesse local. Fazia tempo, depois de estar numa igreja há quase 8 anos, fazia tempo que eu não tinha esses momentos de comunhão que nós temos aqui. Momentos onde nós tivemos ali o nosso Thanksgiving, o nosso Natal, o nosso Ano Novo. Nós temos os nossos momentos de churrasco, Valentine's. Aqui também nós temos o nosso momento de comunhão. E tem sido motivo de grande alegria para mim estar aqui com os irmãos. Estar com o pastor Alexandre, com a Patrícia, com seus filhos e com os irmãos. Porque era assim que vivia a igreja primitiva. Um culto bem simples. Eram nas casas, nos lares. Um culto bem simples. Mas realmente pessoas tementes a Deus. E ali todos eles compartilhavam aquilo que eles tinham. Como é bom estar com os irmãos. E é isso que
Jesus está falando aqui dessa renúncia, né? E vocês se lembram do texto onde aquele rapaz riquíssimo chegou para Jesus e perguntou: mestre, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus responde para ele: vende tudo que você tem e segue. O que ele fez? Ele olhou assim, acho que ele pensou: vender tudo que eu tenho? Ele era riquíssimo, diz o texto, né? E aí Jesus diz, então, Jesus disse aos discípulos: digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aqui, interessante, que ele não está falando sobre a pessoa que é rica. Está falando aqui sobre bens materiais. Muitas pessoas não conseguem se desprender dos seus bens materiais. É muito difícil. Mas para que nós possamos seguir a Jesus, nós temos que ter esse privilégio de poder nos desprender dos nossos bens materiais. E para finalizar com os irmãos, né? Tem mais um outro texto aqui, de Lucas capítulo 16, verso 13, que diz assim: nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, né? É por isso que você tem que ser mestre do seu próprio dinheiro e não o contrário. O dinheiro não pode ser o senhor da sua vida. Jesus tem que ser o senhor da sua vida. Não deixe que o dinheiro tome conta da sua vida. Deus, ele sempre vai prover. Deus, ele sempre vai prover. É claro que muitos de nós desejamos ser pessoas ricas, com casas bonitas, né? Com carros bonitos, com carros novos. Mas nós temos que aprender a viver em todo e qualquer tipo de situação. Seja na abundância ou seja na escassez. Então é importante que nós, né, não ficamos presos ao dinheiro. E é isso que Jesus requer de cada um de nós. Agora, para a gente finalizar, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. O que é isso, carregar a cruz? O que é carregar a cruz? Eu fiquei pensando, quem nas Escrituras mais carregou a cruz do que qualquer outro personagem bíblico? O apóstolo Paulo. Não teve outra pessoa, mais do que o apóstolo Paulo, que carregou essa cruz. Olha só o que ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 11, dos versos 23 a 33. São esses servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, deixa eu ler aqui porque está muito difícil ali, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Você sabe o que significa isso? Uma quarentena de açoites menos um? Vocês têm ideia do que é isso? Eu fiz uma pesquisa em relação a isso, né? E os estudiosos dizem o seguinte, que em Deuteronômio, eu vou ler aqui para vocês em Deuteronômio, que era a lei naquela ocasião, dizia o seguinte, Deuteronômio capítulo 25, versos 1 a 3. Quando 2 homens se envolverem numa briga, terão de levar a causa ao tribunal. E os juízes decidirão a questão, absolvendo o inocente e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoitamento, o juiz ordenará que ele deite e seja açoitado, em sua presença com o número de açoites que o seu crime merecer, desde que não ultrapasse 40 açoites. Desde que não ultrapasse 40 açoites. Em outras palavras, toda vez que alguém era julgado, que cometia um crime, e a sentença era que ele fosse açoitado, ele não poderia levar mais do que 40 chibatadas. Só que a malandragem, né, já existia desde aquela ocasião. Então o que eles fizeram?
ao invés de dar 40 açoites, eles davam 39. Para quê? Para que eles pudessem recomeçar e dar mais 39. Recomeça, dá, se vão ser somente 3, né, quarentenas menos 1, então eles dão 39, mais 39 e depois 40, para finalizar aquele processo. E eu estava estudando como é que era esses açoites. Eles utilizavam um chicote, que era feito de couro, tinham vários pedaços de couro nesse chicote, e no final do chicote eles amarravam restos de ossos de animais que sobravam. Então, pedacinhos de animais. E dizem que cada açoite daquele arrancava a pele da pessoa. E olha só o que diz mais os estudiosos sobre esses açoites. Diz assim, ó, as primeiras 12 chibatadas, a pessoa ficava com uma dor insuportável. Depois de 24 chibatadas, a dor é descrevida como se fosse chumbo derretido colocado numa ferida aberta. Olha só. Depois de 36 chibatadas, a pessoa perdia o controle do aparelho digestivo. Em outras palavras, perdia o controle de fazer o número 1 e o número 2, depois de 36 chibatadas. A pessoa que recebia 2 quarentenas menos uma, ou seja, 39 mais 40, ou 79 chibatadas, tinham problemas neurológicos pelo resto da vida. 9 de cada 10 pessoas que recebiam 3 quarentenas menos uma, ou seja, 39, 39 mais 40, igual a 118 chibatadas, ia a óbito, morria. Ia a óbito, morria. 9 de cada 10 pessoas que recebia 3 quarentenas menos uma, ia a óbito. O apóstolo Paulo, ele recebeu 5 quarentenas menos uma. Em outras palavras, ele recebeu 39, mais 39, mais 39, mais 39, mais 40, ele recebeu 196 chibatadas. 196 chibatadas. E diz ainda mais o texto, né? 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Nós vamos ver lá em Atos, mais adiante, quando o apóstolo Paulo é levado até Roma como prisioneiro, ele estava num navio com 276 pessoas a bordo, sendo que, tirando os tripulantes, todos o restante daquelas pessoas eram prisioneiros. Pessoas difíceis de lidar, prisioneiros, pessoas de barra pesada mesmo, né? E aí eles ficaram à deriva, vocês vão ver lá na história, o pastor Alexandre vai comentar isso mais adiante, eles ficaram à deriva durante 14, quase 15 dias, sem comer e sem beber. Quase 15 dias sem comer e sem beber. E o apóstolo Paulo disse, olha, todos nós, Deus disse para mim que todos nós vamos sobreviver, contanto que nós não pulemos fora do barco. Aí eles foram parar numa ilha chamada Malta. Quando eles chegaram naquela ilha, todos fizeram uma fogueira, ficaram em volta daquela fogueira, saiu dali uma víbora venenosa, que dizem ali que a partir do momento que você recebe uma picada daquela víbora, em apenas 5 minutos você morre. E quando estava sendo feita aquela fogueira, tinham 270 pessoas ali, 276 pessoas, incluindo o apóstolo Paulo. Quem que a víbora mordeu? Quem que a víbora picou? O apóstolo Paulo. Mais essa ainda. Mas graças a Deus, ele sobreviveu a isso também. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos nos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos de falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma apreensão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Olha só o que esse homem passou. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Que devo orgulhar-me? Que sejam as coisas que mostram a minha fraqueza.
o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que viesse à cidade para me prender. Mas de uma janela da muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Olha só o sofrimento do apóstolo Paulo. E ele diz lá em Filipenses, no capítulo 1, verso 12, por que ele passou por tudo isso. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Tudo isso ele fez por amor a Jesus, por amor a Deus. Isso é, definitivamente, seguir a Jesus. E ele diz, para a gente finalizar aqui, em Filipenses capítulo 4, 10 e 13, alegro-me grandemente no Senhor. Quando ele escreve essa carta à igreja de Filipos, ele estava preso. E mesmo preso, ele está dizendo ali para os irmãos, fortalecendo os irmãos, dizendo, olha, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí ele diz no final, tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos sim seguir a Jesus, porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu não tenho absolutamente nada contra a mídia social, a Twitter, a Facebook. Eu, pessoalmente, eu não uso Facebook, eu não uso Twitter, eu não uso mídia social, mas não tenho absolutamente nada contra. Acho até legal, as pessoas comentam que conseguem falar com seus familiares que estão fora do país e tudo mais, consegue ter ali uma série de troca de informações. Eu optei por não utilizar muito a mídia social, apesar de ser uma pessoa extremamente tecnológica. Hoje eu coloquei aqui um clique para a gente poder, como não tinha pessoas lá, eu uso meu iPad. Quem já me conhece dos PGs, eu uso muito meu iPad, eu faço as mensagens em PowerPoint, eu gosto muito de fazer as mensagens em PowerPoint, mas eu preferi não utilizar a mídia social. Mas isso vai de cada um de nós. O importante é que nós saibamos que nós temos sim que carregar a nossa própria cruz. E temos sim que dar a nossa vida a Jesus, porque Ele deu a sua vida por cada um de nós. E diante das nossas dificuldades e diante dos nossos problemas, Ele pode mudar a nossa vida e mudar a nossa história. Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Ó Pai, mais uma vez, ó Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, ó Pai. Agora que nós lemos a Tua palavra, ó Deus, agora que nós recebemos a Tua palavra, ó Pai, nós vimos a diferença entre aceitar o Senhor e ser discípulo do Senhor. Ser discípulo do Senhor Jesus requer muito mais de cada um de nós, ó Pai. Ó Deus, todos nós, eu tenho certeza que todos nós aqui queremos ser discípulos do Senhor, ó Pai. Nós queremos sim, ó Deus, buscar ao Senhor de toda alegria em nosso coração. Por isso, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, cada vez mais aumente a nossa fé, ó Deus, para que nós possamos trilhar o caminho correto em nossas vidas, ó Pai. Para que nós possamos estar sempre olhando para o alvo, que é o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, ó Pai. Nos ajude nesse sentido, porque eu confesso que muitas vezes nós somos limitados nessa área, ó Pai. Muitas vezes, ó Deus, nós não temos a convicção daquilo que o Senhor verdadeiramente é e representa em nossas vidas, ó Pai. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, ó Deus, esteja conosco, ó Pai, abrindo as nossas mentes e os nossos corações, para que nós possamos te seguir, ó Pai, de todo o nosso coração. É assim que nós oramos, agradecidos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Eu peguei essa figura porque hoje nós temos dois caminhos a seguir. O caminho de Jesus e o caminho do mundo. Muitos estão trilhando o caminho do mundo. Mas cada um de nós temos que colocar na nossa mente, no nosso coração, que
que existe um único caminho, que é o caminho de Jesus. E é isso que eu desejo para cada um de nós aqui nesta noite. Amém? Vamos ter o nosso momento agora de ceia do Senhor. Vou convidar o Jairão a vir aqui à frente para poder ministrar uma música. Mas Jesus deixou para nós duas ordenanças: o batismo e a Santa Ceia. E para todos nós, sem sombra de dúvida, é um privilégio poder estarmos na mesa com a ceia do Senhor. E nesse momento, eu gostaria de convidar a cada um de vocês que curvem as suas cabeças, estejam colocando as suas mentes diante de Deus nesse momento, porque esse é um momento muito importante em nossas vidas, onde nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido a vocês nesse momento, curvem as suas cabeças, coloque-se em oração, para que nós possamos, nesse momento, celebrar a ceia do Senhor. Ó Pai, nesse momento, que nós estamos aqui diante da Tua presença, ó Pai, com esse propósito, ó Deus, de celebrar a ceia do Senhor, ó Deus. Nós fazemos isso, ó Pai, em memória do que o Senhor fez por cada um de nós na cruz, ó Pai. Nesse momento, ó Deus, nós queremos colocar os nossos pecados diante do Teu altar, ó Pai, reconhecendo que o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, se assim nós confessarmos os nossos pecados, ó Pai. E nesse momento de confissão, de contrição, ó Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, te pedindo perdão, ó Pai, pelos atos injustos que muitas vezes nós cometemos, pelas injustiças que muitas vezes nós passamos. Ó Pai, perdoa-nos, ó Deus, porque realmente nós somos limitados, ó Pai, em muitas áreas. Reconhecemos as nossas fraquezas. E é por isso, ó Deus, que nesse momento nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar. Ó Pai, esse é um momento muito importante para cada um de nós, onde nós estaremos celebrando a Tua ceia, ó Pai. Mas nós não celebramos aqui somente a Tua morte. Nós celebramos sim, ó Pai, que no terceiro dia o Senhor ressuscitou. Está aqui dentre nós, ó Deus, aqui nesta noite. Estará conosco, ó Deus, na nossa vida eterna. Ó Pai, nós Te louvamos e Te bendizemos aqui nesta noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem vir aqui à frente, retirar o seu cálice e o seu pão. Lembrando que o cálice e o pão estão aqui junto. Tem apenas um copinho, 2 copinhos juntos.
palavra de Deus lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso de número 23, diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Nesse momento, tomamos o pão juntos. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciarão a morte do nosso Senhor até que Ele venha. Juntos agora, bebamos do cálice do Senhor. Vamos cantar essa música com o Jairão, mais uma vez? Para a gente encerrar nosso culto. Ajuda aqui, Lili. Ajuda aqui, canta essa música. Meu amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Amém. Vamos nos colocar de pé mais uma vez. Vamos encerrar o nosso culto. Encerrei às 7h36, ok? Vocês não deixem de falar com o pastor Alexandre. Ele disse: olha, faça como você achar melhor, mas a única coisa que eu te peço, encerre o culto no horário. Então nós estamos encerrando o culto no horário, com Santa Ceia e tudo. E nós vamos orar nesse momento, 7h36, agradecendo ao Senhor por esse momento e por esse privilégio. E colocando as nossas vidas diante do altar do nosso Deus. Ó Pai, mais uma vez, ó Deus, nós te louvamos e te glorificamos aqui nesta noite, ó Pai, por esse momento tão oportuno em nossas vidas, onde nós podemos ouvir a Tua palavra, onde nós entoamos cânticos espirituais ao Senhor, onde nós tivemos o privilégio agora, ó Deus, de estarmos na ceia do Senhor, ó Pai. Ó Deus, isso é motivo de grande alegria para todos nós aqui nesta noite, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, ser com cada um de nós, ó Pai, nos dê uma semana de paz, de alegria aos nossos corações, ó Deus, mas nós reconhecemos que se as batalhas vierem, o Senhor nos dará a vitória, ó Pai. Nós sabemos que só o Senhor, ó Deus, é que pode trazer vitória para as nossas vidas, ó Pai. Mais uma vez, ó Deus, nós colocamos esse culto, agradecendo ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nosso meio. Nós te louvamos, ó Deus, pelas pessoas que nos ajudaram aqui nesta noite, pelos instrumentistas, ó Pai, apesar de algumas dificuldades técnicas que nós tivemos, ó Deus, nós fizemos o culto em adoração ao Senhor, ó Deus. Mais uma vez, ó Pai, traga o nosso pastor de volta ao seu lar, junto à sua família, ó Deus, e que ele possa estar conosco aqui novamente, ó Deus, feliz e alegre, ó Pai, e servindo o Senhor com alegria. Ó Deus, nós te louvamos e te bendizemos, e oramos em nome do Teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém, Senhor Deus. Que Deus abençoe. Tá aqui hoje foi eles me chamam de chinês, né? Porque o pastor falou: olha, a gente nunca traz nenhuma pessoa aqui a convite para poder ministrar no púlpito. Mas eu falei assim: então dessa vez você vai trazer uma pessoa internacional, porque direto da China vem aqui o Vanderlei para poder ministrar nesse púlpito. Mas que Deus abençoe vocês, que nós possamos seguir a Jesus. Tem o nosso momento de comunhão ali, o cafezinho, e nós vamos estar agora nesse momento de confraternização. Amém, irmãos? Deus abençoe. Isso.
Ó